Vamos falar do rolo, do quebra-pau, do barraco, né, do Assef e do Van Garten. A gente já tinha falado disso bem rapidinho aí no começo do programa. Agora o Guilherme vai poder ajudar a gente, então, a entender melhor essa confusão. Mas o ex-advogado de Bolsonaro, o Assef, disse à Polícia Federal que foi o atual advogado de Jair Bolsonaro, o Van Garten, que o mandou recomprar aquele famoso Rolex nos Estados Unidos. Vocês lembram que a gente falou muito dessa história aqui, depois que o TCU determinou a devolução dos presentes recebidos pelo então presidente. O caso, gente, é que no depoimento dele, na época, o Assef realmente assumiu que foi comprar esse relógio, mas ele não disse quem teria mandado, não disse nada sobre isso. O caso é que a gente tem já a apuração, inclusive que saiu na Bela Megali, na coluna dela no Globo, do relatório da Polícia Federal. Vocês sabem que a Polícia Federal, o relatório do FBI, ou melhor, a Polícia Federal está fazendo a investigação desse caso da recompra do relógio junto com o FBI. Recebeu na semana passada, em cooperação internacional com o FBI, então, a troca de e-mails do ex-ajudante Jair Bolsonaro, do Mauro Cid. E aí, o que a gente tem nessa troca aí? O Mauro Cid tem uma conversa, um e-mail dele com a Precision Watches, que foi a loja da recompra, ilegalmente do Rolex, né, do ex-presidente. Nessa troca de mensagem, o Cid informa a empresa que deseja fazer o pagamento em espécie, $10 mil, mas a loja avisa que o comprador precisa assinar um documento. E aí no e-mail, o Cid afirma à loja, então, que a pessoa que vai fazer a compra é o Assef. Então isso está dito e escrito nesse e-mail e veio nesse relatório do FBI. Então ali se comprova que de fato foi ele, foi ele quem recomprou. A questão, né, Guilherme, é quem mandou. Se foi o Mauro Cid, como esses e-mails mostram, ou se de fato quem mandou foi o Van Garten. O que você tem de apuração disso? Conforme você falou, Vivi, a Polícia Federal tem prova documental de que o Cid estava envolvido na recompra do relógio com o Frederico Assef. O que o Frederico Assef disse à Polícia Federal está sendo considerado, por enquanto, como apenas um relato, sem prova documental. O que a investigação aponta é para uma dobradinha Cid e Fred Assef. Não há nada que aponte para o Fábio Van Garten. O Fábio Van Garten pode ter participado? Pode ter participado, mas não é o que os documentos impostos da PF demonstram. Agora, tem uma observação a ser feita aí, que eu achei curiosa, é que o Frederico Assef ontem, quer dizer, quando deu esse depoimento, né, que veio à tona ontem, ele mais uma vez ele mostrou o, digamos assim, notório saber jurídico dele. Visivelmente, e se sabe que ele está rompido com o Fábio Van Garten há tempos, visivelmente ele deu um depoimento querendo encrencar, complicar a vida do Fábio Van Garten, né? Muito provavelmente porque estão rompidos, estão brigados. Agora o seguinte, mesmo ele sendo advogado, ele parece não ter percebido que o ato criminoso estava na venda do relógio. A recompra do relógio em si era uma coisa que era para repor o relógio ao Estado, né? A venda, o crime está na venda. Então, quer dizer, ele não sabe nem imputar o crime a certa pessoa que ele quer encrencar. Não adianta, esse personagem, cada vez que volta para o noticiário, mais me parece o advogado, o Sol do spin-off do Breaking Bad, né? o Better Call Saul, que era o advogado trapalhão, malandro, que fazia tudo, resolvia o problema dos clientes. E de direito mesmo entendia muito pouco. Agora, não dá a impressão também, eu entendi a sua observação, quer dizer, ele se apegou à história da recompra, quando na verdade o crime está na venda, né? Mas me dá a impressão que além, ou talvez além dessa história de falta de foco jurídico, a leitura de que o bolsonarismo está tentando circunscrever o incêndio em Mauro Cid e o Assef. Então, traça uma linha ali em torno dos dois. Esses dois aqui, se for o caso, joga para os leões e a gente salva o resto. E acho que o que o Assef está tentando fazer é abrir a linha e falar, não, bota o Van Garten aqui dentro também. Porque daí, se botar o Van Garten, o Bolsonaro tem que vir, de alguma maneira, tentar salvá-lo. Eu acho que é uma leitura que a gente pode fazer, eu não tenho informação sobre isso, mas dá a impressão de que é isso também, porque é tão frágil do ponto de vista jurídico, que dá a impressão que é mais uma operação de comunicação
política do Wassef, tentando trazer o sujeito que hoje é um dos mais próximos da família Bolsonaro, que é o Weingarten, né, que até assumiu algumas operações jurídicas. Ele era muito mais da comunicação no governo, né, mas nos últimos anos ele tem, nos últimos meses, ele tem assinado notas de casos jurídicos, né, de acompanhamento jurídico também do Bolsonaro. Então é uma tentativa de dizer, não, olha, Bolsonaro, família, vocês não vão me jogar do lado do Mauro Cid e só nós dois irmos para a Cova dos Leões. Eu puxo para cá o Weingarten também, o que deve ser preocupante para o lado do Bolsonaro, né? Eles estão acostumados a lidar com isso, né? Já se livraram de vários ao longo do tempo. O próprio Queiroz, que a gente mostrou na semana passada, reclamando que tinha sido abandonado. É tanta gente abandonada que uma hora dá ruim, como dizem por aí. Uma hora dá ruim e alguém entrega alguma coisa muito pesada em relação a eles. Não pintou por enquanto. Queiroz, o Wassef, essa gente é bem disciplinada e só fica na palavra, na fala, e não entrega algo definitivo assim, né, Vivian, que possa incriminar a família Bolsonaro. Eu não sei se a Vivian já queria trazer um outro assunto na sequência. Não, eu ia trazer só a resposta do Weingarten no tweet. Ah, importante. Né, importante. que a gente tem aí, vou pedir para colocar no telão. Vou ler para vocês, até vou botar o óculos aqui, gente, para não perder nada. Ele fala o seguinte, ó: agradeço a competente apuração da Polícia Federal, que por razões mais do que óbvias, já constata quando uma mentira tem perna curta. A Polícia Federal está de posse dos apps de todos os envolvidos e sabe exatamente quem fez o quê e principalmente quem não fez o quê. Quem mente será processado. Em respeito aos demais investigados, não mais tocarei no assunto. É uma resposta direta para o Wassef. Exatamente. Guilherme, não sei se o Guilherme quer completar sobre isso então. Eu acho que pode ser isso sim, Rodrigo, que você está falando, né, de querer de novo colar o assunto no Bolsonaro, mas eu acho que o Fred Wassef muito dificilmente vai ser largado aos leões pelos Bolsonaro. O Fred Wassef teve num momento em que ele realmente ele teve muito exposto, muito mais do que está hoje, que foi quando encontraram o Fabrício Queiroz na casa dele, né? Aquilo sim, um batom na cueca tremendo de que ele estava obstruindo a justiça, né? Considerando que o Queiroz não aparecia para depor, estava escondido, e a família Bolsonaro não o abandonou. O que me parece, na verdade, é que o Wassef sabe demais, e sabe num nível que realmente preocupa os Bolsonaro. Tanto que eles não abandonaram ele em momento algum. Não acho que vão fazer agora. Agora, se ele está só se vingando por uma briga de poder que há ali no bolsonarismo, e ele, o Fábio Weingarten, ou se é uma estratégia para mandar um recado para o presidente, a gente vai ter que esperar para saber. E agora também ver se a história é verdade, né? Porque também o Fred Wassef pode estar falando a verdade e o Fábio Weingarten ter tido alguma coisa a ver com isso. Só que a PF vai ter que arrumar alguma prova que sustente isso para além do relato do Fred Wassef, que não é exatamente de grande valor, né?